E sabe o que é um erro também? O lance das vacinas. Eu vou falar das vacinas agora, porque eu lembro na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo criticando, principalmente esse atual governo, tinha que comprar as vacinas, mas não tinha o seguro ainda dessas vacinas, elas não foram de fato aprovadas, não, mas tinha que comprar, senão vai morrer gente e tudo mais, e não sei o que lá. E olha só a notícia que eu vou ler, não só para vocês aqui, meus amigos, mas para você que está em casa também. Apesar de a Anvisa já ter aprovado a vacina japonesa contra a dengue para uso amplo na população, o governo brasileiro preferiu esperar. De acordo com integrantes do Ministério da Saúde, o imunizante produzido pelo laboratório japonês Takeda ainda precisa passar por análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Segundo o secretário Carlos Gadelha, a prioridade é fortalecer a produção nacional no caso da vacina da dengue, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan desde 2009 e só deve ficar pronta em 2025. De acordo com os números, o Brasil deve bater recorde de casos de mortes neste ano de 2023. Eu vou começar com você, meu amigo Diego. Vamos lá. Vamos lá. Bateram tanto no ex-governo sobre a vacina. Rodolfo. Acalma seus pensamentos, Felipe. Calma que eu já li seus pensamentos. Calma, Pepe, calma. Acalma seus pensamentos. Pra ouvir daqui, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu seus pensamentos. Mas vamos ver se o lado esquerdo do PP sai agora, né? Porque então, sabe por quê? Tá bem direitinho. Sabe por quê? Porque o assunto é sério. A gente tá brincando aqui, mas o assunto é sério. Recorde de mortes em 2023 com esse lance da vacina. É brincadeira. Rodolfo, eu lembro da minha primeira participação no Linha de Frente. Eu disse que o governo Lula estava sendo, na ocasião, o governo do karma instantâneo. Tudo que foi muito criticado no governo de Jair Bolsonaro está acontecendo da mesma forma no governo Lula. Não é só a questão das vacinas. Se a gente acompanhar agora as críticas vazias que estão sendo feitas à reforma tributária, são as mesmas críticas vazias que faziam contra a reforma da Previdência, por exemplo. Esse caso das vacinas é absurdo. Tanto chamaram Jair Bolsonaro de genocida, de antivacina, de negacionista, de tudo isso, e agora fazem exatamente a mesma coisa. Que sirva de cobrança o que a gente está falando aqui agora para esse governo e não uma cobrança vazia. Muita gente morre de dengue todos os anos. Crianças morrem de dengue todos os anos. E quando nós temos a chance de ter uma vacina excelente, desenvolvida no Japão, que é, enfim, um dos países que tem mais tecnologia nessa área no mundo, isso é recusado pelo presidente Lula para esperar o Butantan desenvolver uma vacina que vai sair anos depois. Então, um completo absurdo, uma falta de racionalidade, uma falta de humanidade. A possibilidade de a gente salvar vidas aqui no nosso país está sendo desperdiçada unicamente aí sob um pretexto, um suposto pretexto, de privilegiar uma indústria nacional que nós não sabemos quando vai entregar essa vacina. Negão, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pelo que a gente está passando em relação à vacina de novo. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro comprou a vacina. A grande crítica em cima do Bolsonaro era ele falar mal das vacinas. Mesmo ele tendo comprado, mesmo todo mundo tendo tomado. Eu mesmo fui um cara que fiz campanha grátis aí para que todo mundo tomasse, porque eu tomei todas as doses que foi preciso. No caso do Lula, do presidente Lula, é só mais um episódio de hipocrisia. Não tem outro nome. A dengue é uma doença que já vem há anos e anos e anos. Eu tenho 43 anos de idade. Eu lembro do programa da Xuxa onde tinha o dengue. Olha quanto tempo. Isso, se duvidar, ainda está antes do meu nascimento. Eu já tive dengue, eu já peguei zika. É uma doença terrível. E tem gente que está zicado até hoje, negão. Se você tem uma saúde legal, você vai ver que passar por uma dengue é muito ruim. Mas se você está com a saúde baleada ali, é rapidinho para você também acabar nessa estatística que estão falando aqui. Se existe uma vacina, não se deveria pensar nem duas vezes. Principalmente vindo daqueles que bateram tanto na tecla de que tinha que comprar vacina, mesmo que não tivesse comprovação em nada, porque era uma doença que tinha acabado de chegar e estavam fazendo vacina de qualquer... Teve gente de esquerda, né, que falou que lá em Cuba já estavam produzindo também. Esse era o momento do Lula chegar agora e esfregar na cara de todo mundo que ele é o cara que compraria as vacinas. Ele foi o cara que mais falou sobre isso.
Ele falava, toda hora que alguém dava um microfone para ele batia nessa tecla. E é ele que agora quer que a população brasileira espere 2 anos. Sim, Lula, eu posso cobrar. Sim, eu apoiei Jair Bolsonaro. E eu posso cobrar porque eu fui o cara que fiz campanha grátis. Ao contrário de que alguns aí, né? Eu fiz campanha grátis a favor... E outros pediram dinheiro. A favor de que o pessoal se vacinasse mesmo. Eu sou o cara da vacina no braço. Eu sou esse chato. Entendeu? E você, Felipe Monteiro? A gente nem terminou de falar ainda, nem terminei de ler o TP e você já estava assim, ó. Você fez campanha grátis? Eu quero falar da campanha, porque isso é grave. Isso é grave. Bom, vamos lá. Tá ouvindo aqui o Diego, o Negão falando sobre a vacina, mas é uma falsa equivalência colocar a situação do Jair Bolsonaro e a pandemia do Covid e comparar com essa situação atual da vacina da dengue. É bom te relembrar, tá, que a dengue não é uma pandemia. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E a gente aprendeu uma coisa no Covid. A gente aprendeu o seguinte, que no Covid, o problema não foi só a vacina. O problema foi que a gente pegou um país sem um complexo industrial da saúde formado. A gente não tinha condição de fabricar o próprio respirador. A gente não tinha condição de fabricar a própria vacina de forma 100%. A gente importava matéria-prima da Índia para fabricar a vacina do Butantan. A gente aprendeu que a gente não tinha uma indústria de saúde que pudesse fazer máscaras para todo mundo. Então, o complexo industrial da saúde, ele é importante também para o desenvolvimento de um país, assim como é importante o complexo industrial militar. Então, eu acho o seguinte, tá? Que o governo, ele acertou parcialmente nessa medida. E eu te falo por quê. Porque existem, por exemplo, as vacinas da dengue em postos de saúde privado no Brasil todo. Tudo bem que é caro, é R$500, R$600 a dose da vacina. Mas existem. Os governos municipais e estaduais podem se articularem e comprarem essas vacinas das dengue que está disponível para qualquer pessoa comprar, né? Eu não estou falando aqui ignorando que morrem 1.000 pessoas de dengue todo ano no Brasil. Esse nome é significativo, mas é muito diferente das 600.000 pessoas que morreram com Covid. Nós na pandemia. A questão então, não eu acho... Se a de comparação está errada, eu vou explicar. Deixa eu falar. Então, é o seguinte, a gente tem uma condição aqui de desenvolver a indústria da saúde. E a gente tem que fazer. Então, o governo está no caminho certo. Eu acho que ele erra, por exemplo, em determinadas medidas. Ele poderia comprar algumas vacinas da dengue e distribuir para pessoas do grupo de risco em relação à dengue. Né? Não precisa comprar para todo mundo, entendeu? Mas sim, a justificativa de desenvolver a indústria da saúde, para mim é válida quando ele fala que existe uma vacina em desenvolvimento no Instituto Butantan que vai criar a vacina 100% nacional. Vamos lá, o ponto de discussão aqui, Felipe Monteiro, não é nem o caso relevante sobre pandemia e sobre dengue. Vamos deixar essa questão de fora e vamos analisar o texto aqui que eu li, tá bom? Não dá pra comparar, pô. Que fala assim, você comparou, vamos fazer assim, ó. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar, né? Mas você bem lembrou que são casos diferentes. A palavra sua, são casos diferentes. Nós estávamos numa pandemia e a dengue é diferente. Mas olha só o modo operante, tá? O imunizante produzido pelo laboratório japonês Takeda ainda precisa passar por análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Ponto. Isso aconteceu com várias das vacinas da Covid ou não? Será que a gente não lembra? Modus operandi. É exatamente o que eu estou falando isso. É o modus operandi. As pessoas criticaram o governo Jair Bolsonaro. É diferente. Só um minutinho. As pessoas criticaram o Jair Bolsonaro por, talvez, entre aspas, não ter comprado a vacina quando de fato ele comprou, tá? Mas não tinha garantia nenhuma. Não tinha garantia nenhuma do laboratório. Essa é a grande questão. E agora, pelo laboratório Takeda, que ainda não dá as garantias, o governo não vai comprar. Ora, é um modo semelhante de operar ou eu estou errado? Não, é diferente. É diferente. É diferente. Eu te falo por quê. Quando teve a pandemia do Covid, né, o governo teve uma política pública acertada na hora. Ele impediu que as pessoas, de forma privada, comprassem diretamente as vacinas dos países de fora.
Né? Isso é bom, está correto. Né? Porque a gente não pode, na pandemia, privilegiar quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro. Né? Então ele proibiu esse tipo de medida. As empresas queriam comprar. Ele proibiu. Ele falou assim: não, a Covid vai ser uma questão de saúde pública nacional. No caso específico da dengue, é permitido que eu compre a vacina privada. Entendeu? Então é diferente a lógica em relação ao Covid. Perfeito. Eu vou colocar a Carol Corimbaba nessa discussão sobre a vacina e eu vou abrir para a gente estar discutindo sobre isso, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar. Mas, Carol... relativa. A vacina relativa. Por favor. Vocês lembram da campanha nos outros governos Lula do petróleo é nosso? Então, agora a dengue é nossa, né, pessoal? Vamos focar na nossa vacina. Na década de 90 teve uma Maluf também fazendo negócio do petróleo. Então, não tinha do petróleo e aí é tão nosso que fica enterrado lá embaixo, ninguém encosta. A nossa dengue também é tão nossa que aí tem nome e sobrenome já a dengue aqui no Brasil, né? E é de fato... É praticamente uma pandemia, que não é por transmissão de um animal, mas é aterrorizante que acontece, principalmente nos pequenos municípios aqui, próximo de São Paulo, que eu acompanho, né? Mas, pessoal, eu peguei uma notícia que é a mais quente que eu achei da última quinta-feira, do Ministério da Saúde, falando que, apesar da Anvisa já ter aprovado, a empresa japonesa não apresentou os documentos necessários para a compra na rede pública de saúde. Bom, claro que são detalhes muito técnicos que eles apresentaram como resposta, né? Mas, pessoal, se eu sou a ministra da Saúde, eu pego o primeiro avião, vou pro Japão e já falo lá com o CEO da empresa, falo, pelo amor de Deus, você me mostra, imprime o documento aqui agora que a gente já resolve o problema. É claro que é tudo um pouco mais complexo do que a gente imagina, mas o cara tem que acelerar esse processo, né? Não é 2 pesos, 2 medidas. Vamos focar em resolver o problema logo, independente de onde que vem a vacina e oferecer essa vacina, que o PP falou aqui, que é extremamente cara, não é essa necessariamente do Japão, né, PP? É outra? É R$500 a dose. Então, é extremamente caro, mas fazer uma dose até mais cara, tem doses de 600, 700 reais, dependendo. E o Rio de Janeiro é um dos estados que mais sofre com a dengue, você sabia disso? É um dos estados que mais sofre, Carol, desculpa, continua. Não, e assim, eu só espero que esse cenário da dengue, esquecendo a história da vacina, ela melhore um pouco, porque infelizmente o El Niño tá vindo aí, parece que vai ser um período de estiagem grande e é preocupante para a nossa produção de alimentos, inclusive, mas pelo menos reduz a quantidade de chuva e aí reduz um pouco o problema da dengue. Mas a questão aqui em si é que a gente tem que ter algumas operações emergenciais ali no Ministério da Saúde que permite que a gente não tenha tanta burocracia em situações extremas como essa de viabilizar uma vacina da dengue que permite pelo menos que a pessoa não vá a óbito, né? Que também é o mesmo caso da vacina aí para a Covid. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma observação sobre esse assunto? Quero deixar só um recado para o prefeito Ricardo Nunes, que já faz aí uns 3 meses que o pessoal da dengue não está visitando os ferro-velhos e alguns comércios grandes. Para quem não sabe, aqui em São Paulo... O fumacê. Não é só o fumacê, eles têm o pessoal que é técnico mesmo, que eles sempre tira água do pneu, vira a garrafa para baixo, eu tinha ferro-velho, mas eles passam até hoje, porque eu ainda estou no mesmo terreno grande ainda, eles sempre passam para conferir, tem mais ou menos uns 3, 4 meses. Fiscais da dengue. Que eles não aparecem, isso, é que eles estão tapando o buraco para trazer isso. Então, bora trabalhar um pouquinho aí, porque se a gente for esperar por essa vacina, tá difícil.